Dia onde muitos estão emocionados, é um dia de muita emoção para muitos. Outros, uns porque já não tem mais o seu pai, outros porque nunca tiveram, outros porque tem, mas não tem. São as diversas situações. Aí tem mãe que é um pai, tem pai que é uma mãe. Pai é pai, mãe é mãe. A mãe que criou sozinha é uma mãe que teve que trabalhar muito. Mas ela não é um pai, né? Mas uma coisa é certa. Nem todos aqui são pais, mas todos aqui são filhos. Todo mundo aqui é filho de alguém. E a palavra de Deus, no livro de Tiago, queria que você abrisse o livro de Tiago, lá mais para o final da Bíblia, depois de Hebreus. Abra a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1. Queria ler contigo o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Essa é a palavra de Deus. Quando a gente fala de luz, a gente lembra do contrário, né? A gente já falou aqui recentemente. A gente falou das trevas. Vivemos um tempo, não diferente de muitos outros, de densas trevas. A gente passa em lugares que parece que são até mais escuros do que os outros, por mais que haja luz, iluminação, né? Vivemos um tempo em que as trevas são tão densas e o que pode acabar com as trevas é a luz. A luz pode acabar com as trevas. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Tiago que Ele é o Pai das luzes. É muito importante que iluminemos muito bem, então. É muito importante que nós tenhamos uma luz muito forte. A palavra diz também que o Pai das luzes é a origem de todo o bem. Eu anotei aqui assim, somos lâmpadazinhas, não pela força, né? Não é uma lâmpada fraca, mas nós somos os filhos da luz. Existem os filhos da luz, os filhos do Pai das luzes. E esses somos nós. E eu vou te dizer como é bom ser filho do Pai das luzes. Como é bom pertencer a esse Pai. O título na Bíblia, pelo menos na minha, né? Diz assim, a origem do bem. O Pai das luzes é a origem de todo o bem. A Bíblia diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então dele origina-se todo o bem. Muitas vezes nós, para os nossos filhos, ficamos pensando assim, não, eu vou dar o melhor para o meu filho. E aí é aí que você se engana. Já parou para pensar que se todo mundo der o melhor para o filho, não vai ter espaço para o outro dar o melhor também. A realidade é que a gente tem que pedir muito ao Pai das luzes para que o nosso filho seja uma lâmpada para esse mundo.
os nossos filhos sejam lâmpadas para esse mundo. E quem tem um pai, quem tem o pai das luzes, tem um refúgio. Ele é refúgio para os seus filhos. Nós aprendemos de manhã que o pai não é aquele que vai compactuar, né, com um erro, né, mas quando o filho está já num estágio de desespero, o pai das luzes é o refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o refúgio das lâmpadas. Os filhos do pai das luzes têm um lugar de segurança. Já viu aquela criança que às vezes está na rua correndo assim? Isso acontece muitas vezes em mercado. A criança está correndo, aí ela dá de cara com você, aí ela olha assim. Aí toma um susto, quem é esse cara? Sai correndo. Né? Vai correr, vai buscar refúgio no pai. Aí gruda logo no pai, fica grudado na perna assim do pai. A criança assim, com medo. Porque o pai é um lugar de segurança. Um filho busca no pai a segurança. O pai das luzes é fonte de verdade. A Bíblia diz lá, no versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Esse pai das luzes é fonte de amor. Nunca um pai terreno vai dar o amor que você precisa. Você pode ter certeza. Por mais que ele te ame, mas ele te ame, ele não vai dar todo o amor que você precisa. Só tem um que vai te dar todo o amor que você precisa. E mais, ele é a fonte da salvação. Quem vai me salvar? Quem pode me salvar? Pastor Fernando estava falando de uma música que ele mandou para mim, pagode que ele falou. Nós vamos ler daqui a pouco, mas nós cristãos temos que ter a noção de quão pequeno nós somos. Não digo que assim, você não serve para nada, não é isso. Mas todo ser vivo, né, nós como todo ser vivo somos passageiros, né? Falamos também sobre isso. Ele é a fonte da nossa salvação. Esse Pai é a fonte da nossa salvação, mais do que uma vida aqui na terra, né? Quando eu falo de salvação, eu falo de eternidade, de algo que transcende essa vida aqui, que é tão difícil, que é tão ruim. A gente não sabe o quanto isso aqui é difícil e ruim. Nós temos uma noção de que, nós trabalhamos, nós nos esforçamos como se isso aqui fosse eterno, né? Como se isso aqui fosse a última bolacha do pacote, né? Quando não é. Aquilo que ele tem para nós, aquilo que esse Pai tem para nós, só ele conhece. E é maravilhoso. A Bíblia, nesse mesmo capítulo 1 de Tiago, no versículo 12, fala, vamos ler comigo, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Salvação do nosso Pai. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A Bíblia agora nos revela um outro pai. Um outro pai que tem uma mãe, que tem uma esposa. O pecado,
que tem uma esposa chamada cobiça. A palavra diz assim no versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, quem concebe dá à luz, né, é quem? É a mãe, né? Dá à luz o pecado. Então existe outro grupo de filhos. Existem os filhos do pai das luzes. É até difícil, filhos do pai das luzes. Eu até escrevi para não errar, porque senão eu vou falar os filhos dos pais das luzes. Né? Fica muito plural, né? É. Mas existem também os filhos da cobiça. Eu anotei aqui, os pecadinhos. Cujo pai é o pecado. A cobiça, aqui o texto diz que a cobiça dá a luz ao pecado. É a origem do pecado. E a gente pensa em cobiça, a gente pensa logo em ter dinheiro, mas não somente ter alguma coisa, um carro, uma casa, mas a gente pode cobiçar um monte de coisas. A Bíblia fala da cobiça da mulher, do próximo. A gente pode cobiçar a posição de alguém. A gente pode cobiçar o cargo de alguém dentro do nosso trabalho. A gente pode cobiçar tanta coisa. Só que tem um problema. Os filhos da cobiça, eles estão sempre desconfiados. Os filhos da cobiça, eles não têm... Quando você fala desconfiado, é aquele que não tem confiança. Sabe aquela criança que tem medo de tudo? Assim são os filhos da cobiça. Eles querem, mas na verdade eles estão sempre desconfiados. Eles não têm descanso. Os filhos da cobiça não têm onde descansar. O desespero pelas coisas que eles veem é maior e eles não conseguem descansar. Eles não têm um pai que chega, vem dar um abraço. Calma. Não, eles estão sempre, sabe, isso não tem nada a ver com a sociedade de hoje, né? Para não dizer o contrário. A sociedade de hoje diz que a gente tem que estar full time, né? Ligados full time. O tempo todo pronto para gerar riqueza. O tempo todo para satisfazer a cobiça. Não, a hora que for para orar, para ser filho do Pai das Luzes, a gente já... Cara, não vai dar tempo de orar hoje, porque eu tenho que satisfazer a cobiça. A cobiça não nos dá descanso. Eu falei nós todos. A cobiça, ela toma todo o nosso tempo. Você cobiça, às vezes, um pouquinho mais. Eu podia estar na igreja hoje, mas se eu fizer um pouquinho mais, se eu der um pouquinho mais de tempo para a cobiça, final de semana eu consigo fazer aquele churrasco, consigo levar a patroa naquele restaurante legal, a família é prioridade. Eu consigo levar a família naquele melhor restaurante. Mas na igreja, não, a igreja não me dá esse tipo de coisa. A igreja me dá até alguma, assim, mas não satisfaz a cobiça. A mamãe cobiça. Ela toma tanto tempo da gente. Quando eu falo da mamãe cobiça, você lembra do papai pecado, tá? Os filhos da cobiça são inseguros. Os filhos da cobiça, eles estão sempre sem confiança e sem segurança. Quando a gente canta, que segurança sou de Jesus. Desde criança a gente é ensinado, queridos, quando você estuda, todo professor vai falar para você assim, cara, faz uma prova para coisa militar, para a área militar, porque aí você tem o quê? Estabilidade, segurança, né? Porque qualquer outra coisa tu vai ficar meio enrolado, né? Dá uma pandemia aí, tu quebra, cuidado, né? E esse espírito de insegurança vai tomando os nossos corações. Esse espírito de incerteza
né, sobre o que vai ser das nossas vidas. E eu estou falando isso, não é porque é o que eu tenho vivido, é o que nós todos temos vivido. Isso não é nenhuma novidade. Os filhos da cobiça são inseguros. Eles amam as coisas e os prazeres que as coisas trazem. Prazeres transitórios. A gente fica assim, não, quando eu tiver, isso é cobiça. Quando eu tiver isso, as coisas vão mudar. Ah, se eu tivesse, ninguém me segurava. Se eu tivesse, eu estou falando de mim, tá, queridos? Aí eu ficava assim, pô, quando eu tiver a minha casa, quando eu acabar a minha casa, as coisas vão mudar na minha vida. Querido, não muda nada. Os problemas aparecem do mesmo jeito, as pressões aparecem do mesmo jeito, as ameaças aparecem do mesmo jeito, os prejuízos aparecem do mesmo jeito. Não faz diferença. Não faz diferença. Ah, não, mas... não, porque casa também não resolve. Queridos, tem gente que tem tanta coisa, mas tanta coisa. Se juntasse todos nós aqui, tudo que nós vamos produzir a vida inteira não dava o que aquela pessoa ganha em um mês. Só que aquela pessoa está querendo tirar a vida dela. Me explica. Os filhos da cobiça, eles não têm... Eles amam as coisas e os prazeres que não satisfazem. Os filhos da cobiça não têm onde buscar a salvação. Nem acreditam nela. Um colega meu, na verdade tem mais de um que fala isso, mas um fala mais. Pô, não dá para confiar no Daniel não, cara. Ele não bebe. As pessoas falam isso, né? Não sei se você já ouviu isso. Ah, não tem como confiar num cara que não bebe. Não bebe bebida alcoólica, né? E aí eu fico, assim, a gente não pode ficar sendo agressivo, mas eu fico pensando, puxa, tem que beber para esquecer os problemas, né? Quando a gente era de Maceió, a gente estava morando em Maceió, um rapaz abriu a mala do carro e botou lá, bebe, negão, hoje eu vou beber para esquecer meus problemas. O cara cantava assim, acho que todo mundo já ouviu isso. Hoje eu vou beber para esquecer minhas dívidas. Né? Então, assim, o mundo corre atrás e tem que beber no final. Você já viu o que os mais ricos fazem todo final de semana? Ou às vezes todo dia? Eles têm que sair da realidade. Enquanto tem gente, eu tenho certeza, que mora aqui no Ideal, né? Ou na Vila Vintém, ou que acorda, abre a janela emperrada. Ela olha para o céu e fala, que maravilha. Obrigado, Jesus, por estar aqui nesse lugar. Te dou graças, Senhor, pelo que eu tenho. Aquele pãozinho, só dá para comprar... Ih, calma aí, R$1? Nessa padaria aqui é 5, né? Aqui do lado, né? 5 pães. 5 pãezinhos. Quentinho. Pô, que pão gostoso. Eu não vou ficar fazendo propaganda, não. Mas muito bom o pão dessa padariazinha aqui. Muito bom. Oi? É para alagar? 5 pães, R$1. Que maravilha. Aquele pãozinho com aquela manteiguinha. Tem que ser coalho, porque a outra está mais cara, né? A coalho é meio ruim para a saúde, mas... Salvação. E nós muitas vezes fazemos, sabe o quê? Eu vou falar baixinho. Essa aí é para nós, essa é para nós. Eu na sala de aula... Eu falo assim, pessoal, vou até falar mais baixo. Aí eles ficam, professor, mas está alto, que eu dou a dica da prova. Aí eu falo, essa vai cair na prova, hein, pessoal? Aí eles ficam, né, eu falo baixinho, essa vai cair na prova. Então fica atento. Nós dizemos assim, as coisas estão tão difíceis. Está tão difícil ser um filho da luz. Esse texto de Tiago 1 Eu já amo Tiago, que é meu irmão. Mas o texto de Tiago 1, olha só o que a palavra diz no versículo 2. Acompanha comigo. Se dizemos que as coisas estão difíceis, que está difícil ser um filho da luz, a Bíblia diz assim, meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que maravilha, queridos. Olha que maravilha. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Quem passa por várias provações? Só eu? Querido, pode ficar alegre. É isso que a palavra está dizendo para a gente. Não porque a gente é maluco. Ah, não, a gente gosta. É masoquismo. Não é isso, não. Porque essa aprovação vai fazer de você um pai, um filho, um bom pai, uma boa mãe, um homem, uma luz para esse mundo. Ela vai fazer de você alguém diferente. Alguém que não é filho da cobiça, mas filho da luz. Filho do Pai das luzes. Ah, mas então eu vou precisar de muita sabedoria para ser esse filho da luz. Então vamos para o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Está falando da sabedoria. E o versículo 6, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, eu fico lembrando de uma coisa que o pastor Fernando falou recentemente, aqui, quando a gente era criança, eu e o Tiago, a gente estava lá em casa muito bem, tal, brincando. Aí, amanhã é dia de culto, hein, Tiago? Bora. Pô, a felicidade nossa. Falou em culto, aí já ficava desesperado, né? Chegava cedo, já separava a Bíblia, já deixava tudo no esquema para chegar o mais cedo possível. Um dia eu saí abri o trinco, pá, abri a porta. Eu falei, pai, a gente vai para a igreja? Vai. Ué, botou o carro lá fora? Não. Cadê o carro, pai? O carro se transformou no telhado da igreja. Não foi derretido, não, mas se transformou no telhado da igreja. Se você é um cara... uma pessoa. Se você é uma pessoa que não tem confiança no pai, você vai deixar teus filhos tão lindinhos, tão fofinhos, pegarem um ônibus, poxa, tendo o carro ali, pegar o ônibus lotado. A tendência nossa não, vou dar o melhor. A gente não sabe o que é o melhor. A sabedoria é o melhor. Eu vi dentre os bilhões de textos do Dia dos Pais, eu vi um que dizia, filho, toma cuidado onde você vai pisar aí, hein? Aí o filho falou, pai, toma cuidado você, porque eu estou seguindo teus passos. É importantíssimo que aquilo que você faz, o mínimo, né, que você olha e fala assim, poxa, meu pai fez isso? Será que ele é doido? O exemplo que você dá, você não tenha dúvida, é o que seu filho vai seguir. Na escola, às vezes, eu tenho um aluno que é tão bom aluno, nota 10.
Daqui a pouco você vê aquele aluno estranho, voltou de um ano para o outro, esquisito. Aí eu não preciso nem perguntar. Às vezes, outro dia eu cheguei para o que aconteceu contigo, cara? Chega aqui, vem cá. Chamo ele na mesa. Porque eu não posso falar alto na sala, né? Porque depois, se alguém perguntar, eu digo que eu não falei nada. Agora se tiver algum coordenador ouvindo, estou frito. Mas eu cheguei para ele e falei, o que aconteceu, cara? Teu pai separou da tua mãe? Ele, caraca, professor, quem te falou isso aí? Eu não sabia assim, eu chutei, não é... É certo, é garantido. Quando tu vê um aluno que era muito bom, tudo bem, de repente ele muda, sabe? Parece que virou uma chave na criança. Parece que ele está fazendo questão de ser o pior da turma, aquele que era o melhor. Tu vê que tem alguma coisa errada dentro de casa. Ele quer, ele vai pelo caminho do pai, vamos dizer assim. De vez em quando eu paro a aula e falo, pessoal, a gente tem que ser melhor. A gente tem que tentar ser melhor do que às vezes a gente está vendo, sem ser agressivo. O versículo 9, só para finalizar, diz assim, o capítulo 1, versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Vou ler de novo. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Tem coisa mais maravilhosa do que um pai digno? A maioria de nós aqui, se eu perguntar, né, o pai foi pobre, o pai não foi um rico, não foi um milionário. A maioria de nós aqui, o pai, muitas vezes, fez trabalho braçal para manter a gente aqui. Mas havia, né, dignidade. 10. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Foi o que eu falei agora no início. Meu Deus. Filhos da luz, filhos do Pai das luzes, ou filhos da cobiça, do pai pecado.